Privatização é o tema da nossa conversa aqui no estúdio hoje. Paulo Guedes, ministro da Economia, já afirmou que se dependesse apenas dele, todas as estatais seriam vendidas. A situação hoje é a seguinte: a Petrobras, que era a maior estatal brasileira, por exemplo, já anunciou desinvestimento de 8 das suas 13 refinarias e para esse mês irá se desfazer de 100% da Liquigás. A Petrobras também vendeu parte da participação da BR Distribuidora, concluiu a venda da refinaria de Pasadena, no Texas, para a Chevron e vendeu suas operações no Paraguai à empresa paraguaia Copetrol. Em junho, foi vendida a transportadora associada de gás, a TAG, que atua no transporte e na armazenagem de gás natural. Próximas privatizações já estão sendo comentadas, a Eletrobras e Correios. Apesar do próprio presidente e seu ministro Marcos Pontes darem declarações divergentes sobre a privatização dos Correios especificamente. Vamos lá, quem nos acompanha nessa conversa é Marcelo Marquezini da Costa, professor assistente coordenador do Programa Avançado em Gestão Pública do Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, e Juliane Furno, doutoranda em Desenvolvimento Econômico da Unicamp, militante do Levante Popular da Juventude. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Obrigado pelo convite. Vamos começar com a Petrobras, então? Muitos dizem que você acaba partindo para a privatização quando existe má gestão, não está dando lucro a estatal. E não é bem o caso da Petrobras, pelo que a gente saiba, porque a Petrobras sempre apresenta números positivos. Por que a Petrobras está sendo, enfim, privatizada? Essas subsidiárias estão sendo vendidas? O que está acontecendo com a Petrobras nesse momento? Com quem começamos? Começa você? Tá. Vamos lá. Bom, eu acho que esse argumento ele se sustenta, na verdade, em afirmações bem antigas que dão conta de uma concepção de Estado, né? A ideia de que o Estado ele não tem que ser um empresário, né? O Estado não tem que gerir serviços que o mercado possa dar conta e que o Estado atua melhor quanto mais ele se foca naquilo que são os monopólios naturais do Estado, né? O dever do Estado, como segurança pública, saúde, educação. E que esses outros setores, como gás, como petróleo, seriam tarefas que o mercado daria conta, né? Acontece que, diferentemente, né, da teoria, na prática, se não fosse o Estado brasileiro investir fortemente na construção de uma empresa de petróleo estatal, se não fosse o Estado mobilizar recursos e vultosos investimentos para a construção de refinarias, para a descoberta de petróleo no mar, para a prospecção e exploração de petróleo propriamente dito, a gente hoje seria ainda um país importador de petróleo e refém da dinâmica do mercado internacional. Assim como outros setores, por exemplo, a Petrobras, quando ela foi criada em 53, ela passou a ser uma empresa que tinha um monopólio da prospecção, da exploração, do refino e do transporte de petróleo e derivados de petróleo. A distribuição, por exemplo, nunca foi um monopólio da Petrobras. Então, esse mercado sempre esteve aberto. E mesmo assim, quando a Petrobras entra nesse ramo só no ano de 1961, ela rapidamente já detém 30% do mercado, se constituindo como a maior empresa na distribuição. Bom, se a empresa é ineficiente, se todas as empresas controladas pelo Estado são ineficientes, prestam um serviço ruim, por que rapidamente uma empresa estatal ganha um espaço num livre mercado como esse? Então, se sustenta um pouco nesses argumentos. Agora, para empresas lucrativas, né, ou que atuam em locais que o mercado já provou que não tem condições ou que não quer assumir esse risco, aí os argumentos com certeza se tornam mais sofisticados. Assim, não dá para dizer, por exemplo, a Petrobras tem que ser privatizada porque ela dá prejuízo ou ela onera o tesouro. Porque, pelo contrário, né, inclusive o Estado, como acionista majoritário, recebe dividendos de uma empresa lucrativa. Então, eles sofisticam um pouco o argumento e hoje eles têm falado que a Petrobras precisa se concentrar naquilo que é o coração dela, naquilo que é a atividade principal. Então, por exemplo, a Petrobras precisa se concentrar e ampliar os seus investimentos na exploração e produção de petróleo. Por isso, ela poderia se desfazer das refinarias, poderia se desfazer da distribuição, poderia se desfazer dos biocombustíveis, da petroquímica. Acontece que todas as empresas de petróleo, e aí depois acho que o Marcos pode falar um pouco melhor sobre as empresas de forma geral, mas principalmente a indústria de petróleo e gás, pelo risco não só geológico, mas o risco também da construção do preço do combustível, ela precisa atuar de forma integrada e de forma verticalizada. Porque, por exemplo, em cenários em que o preço do petróleo está baixo no mercado internacional, por conflitos geopolíticos, por excesso de produção, a Petrobras teria prejuízo se ela fosse uma empresa somente voltada para a exploração de petróleo.
e isso ela pode compensar no refino, que é vendido a preços domésticos. Ou, por exemplo, na distribuição dos combustíveis, que é o setor que mais dá lucro, que é o capital de giro da empresa. Então, faz sentido, inclusive empresarial, uma empresa ser integrada. Não é só uma opção do Estado ser fortalecido ou não. Essa é uma opção que todas as grandes petroleiras fazem no seu portfólio. Sim. Marcelo? A discussão sobre privatização, ela precisa ser muito mais qualificada do que ela tem sido até agora, né? A privatização ela não pode ser nem uma saída para todos os problemas, como parte dos dirigentes políticos, principalmente no governo federal, também no governo estadual, tem proposto, mas ela também não pode ser um tabu. Em alguns casos faz sentido, de fato, ampliar a participação privada ou reduzir a participação do Estado. Mas com que argumentos isso se faz necessário? Então, no caso da Petrobras, por exemplo, a decisão deveria ser uma decisão estritamente empresarial, né, da holding Petrobras sobre ser uma empresa mais integrada verticalmente, né, ou seja, expandir suas atividades para a distribuição ou não. Isso não parece ter sido o caso, né? Bastante claro que a diretriz, o direcionamento de vender ações da BR Distribuidora veio do governo federal e a política sobrepôs qualquer decisão de análise técnica da Petrobras. Não estou querendo sugerir que a política e gestão sejam totalmente separáveis, que não são. A atuação do Estado em setores produtivos, né, administração indireta, como a atuação da Petrobras, ela tem um componente político que é importante, que se justifica em muitos casos, mas nesse caso de uma atuação estabelecida, a decisão entre focar no seu negócio central, no seu core business, né, que é a exploração, ou integração vertical, de fato, é uma decisão que caberia à Petrobras e não ao governo. Então, essa questão, principalmente da BR Distribuidora, ela foi vendida uma parte num momento em que se discutia também a reforma da Previdência, acabou sendo uma questão que não foi tão discutida assim, ela ficou meio em segundo plano. Quais os prejuízos da BR Distribuidora ter sido vendida, porque foi parte, né? Na Petrobras deixa de ter uma acionária. O que isso significa? Qual o impacto real disso? O impacto é que, na verdade, o governo, não sendo mais o acionista majoritário, as decisões saem do controle do governo, né? As decisões de investimento, decisões de práticas, processos de gestão, todos internos, deixam de ser do controle do governo. E aí, isso, pelos defensores de um modelo mais privatizante, é sempre um argumento de falar o governo é ineficiente, ele não sabe tomar essas decisões. E esse é um tipo de senso comum que precisa ser combatido, né? Porque em cada caso, o governo... existem muitos casos em que o governo traz preocupações relevantes que o setor privado tem menos esse cuidado. Então, os casos dos acidentes ambientais que nós tivemos em Minas Gerais recentemente mostram que, para uma empresa privada, a preocupação em gerar retorno para o acionista muitas vezes se sobrepõe a outras preocupações que são do impacto da sociedade muito relevantes, né? Como a de preocupações de medidas de segurança, de prevenção a riscos ambientais adequados. Claro, isso de alguma maneira impacta a lucratividade da empresa, mas é um impacto que, do ponto de vista da sociedade, é extremamente justificável, né? Então é preciso ter essa ponderação em cada caso específico, não tem uma resposta geral sobre a necessidade ou não de se privatizar. Sim, é uma discussão que está presente em outras áreas também. A gente fala sobre isso na área da saúde, Sistema Único de Saúde, na área da educação pública, né? Agora, em se tratando de petroleira, Juliane, esse modelo é adotado de não ser estatal, é adotado em outros lugares do mundo? Como outros lugares fazem isso? A gente sabe? Dá para fazer um comparativo? Eu acho que dá para fazer um comparativo. Assim, a geopolítica internacional do petróleo passou por diversas fases, né? Ela passou por uma primeira fase de descoberta dos campos de petróleo nos Estados Unidos, uma fase
de caráter mais privada, né, de grandes oligopólios privados que atuavam na área do petróleo e que foram expandindo as suas atividades para além das suas fronteiras territoriais. Inclusive, vários países, Irã, México, Venezuela, foram países que essas empresas internacionais exploraram, né, o seu petróleo durante muito tempo, com retornos muito baixos para o desenvolvimento daquelas nações. Sim. A partir dos anos 50, dos anos 60, começa um processo de reversão com a nacionalização de várias dessas empresas e hoje as principais petroleiras do mundo, parte das principais, são empresas estatais. E nem as estatais, nem as privadas têm operado nessa lógica de vender ativos, né, de fazer desinvestimento, de vender elos da cadeia produtiva. Justamente porque ser uma empresa integrada, verticalizada, né, que controla as diversas etapas da produção petrolífera, contribui para controlar variáveis de incerteza que ajudam que essas empresas não fiquem refém dos preços internacionais baixos ou da queda da lucratividade no refino. Para o Brasil, eu acho que, talvez discordando um pouco do Marcos, eu acho que a Petrobras não deveria se basear apenas em decisões técnicas, né? Eu acho que pela natureza, não só de ser uma empresa estatal, mas de lidar com um ativo tão importante, estratégico, né, para a soberania nacional, inclusive, né, lida com um ativo que é palco de disputas geopolíticas internacionais importantes, né, lida com a nossa soberania energética, com o controle de uma variável que está em quase todos os produtos que a gente usa, né? Acho que a greve dos caminhoneiros mostrou como o controle do petróleo é importante, né? Sim. De todas as mercadorias que a gente usa, praticamente ou tem petróleo ou foram transportadas por petróleo. Então, controlar essa fonte de energia é importante para controlar, inclusive, os preços também, a disponibilidade de mercadorias internas. Então, eu acho que ela não deveria se guiar apenas por uma lógica empresarial. Por exemplo, a Petrobras, na sua história, né, quando ela teve o que a gente chama de uma face mais estatal, de 1930 até 1964, poderia alargar até o início dos anos 80, ela teve muito mais comprometida com a construção e fortalecimento de objetivos macroeconômicos do Estado, por exemplo, né, atingir a autossuficiência energética, ter preços baixos, dinamizar um setor industrial de bens de capital, de fornecimento, do que por objetivos empresariais propriamente dito. Sim. Talvez, aí é um exercício de especulação, né? Talvez, se a Petrobras não fosse essa empresa estatal e tivesse uma gestão comprometida com a autossuficiência energética, a gente não teria descoberto o pré-sal. Levando em consideração que o campo de Libra estava sob concessão, né? A Shell, se eu não me engano, perfurou aquele campo e não foi além até abaixo da camada de sal, porque chega no momento que as empresas privadas, né, têm mais aversão ao risco, porque, né, aquele investimento precisa ter retorno depois financeiro. Então, eu acho que só uma empresa estatal comprometida e amparada num objetivo macroeconômico nacional, em última instância político, pode, inclusive, se endividar da forma que a Petrobras se endividou para poder descobrir uma grande riqueza estratégica. Sim. Então, se operasse só em objetivos empresariais, talvez a gente não tivesse essa grande riqueza que é o pré-sal, que nos possibilita não só uma inserção geopolítica mais qualificada, mas também a garantia de que a gente vai ter suprimento energético ainda por muito tempo. Acho que vale um esclarecimento aí de que a utilização de empresas da administração indireta para realizar política econômica de qualquer natureza, de controle de preços, de regulação, ela é sempre um assunto extremamente delicado, né? Porque os exemplos em que isso deu errado, gerou crises, fracassos ou afastou investimentos, eles são bastante abundantes. De qualquer forma, eu acho que a principal preocupação tem que ser diferenciar o simples fato de uma empresa ser pública ou privada de ela atender um interesse público ou privado ou não. A Petrobras, sendo uma empresa pública ou com controle acionário do governo, ela pode e por muito tempo operou sem levar em consideração interesses de fato públicos. Então, não basta uma empresa ser pública para a gente achar que ela está gerando benefício para a sociedade, né? O que é esse benefício? Qual que é o propósito dessa empresa? Essa é a discussão que é preciso. Então, nessa busca por qualificar o debate sobre privatização, é preciso qualificar também o que se entende como
a função social dessas empresas. Qual que é a função dessas empresas? A que problema público elas vieram? Sim. Porque aí a gente vai poder entender se há um benefício ou uma justificativa para a operação dessas empresas ser pelo governo, pelo operador privado ou com uma participação pública e privada, né? Você falou sobre a questão da BR Distribuidora, você apontou alguns problemas. Essas outras privatizações que estão acontecendo, você concorda que elas estejam acontecendo? Essas que a gente citou da Eletrobras, os Correios, que também está sendo discutida a privatização. Nesses casos, você concorda com a privatização? Então, em cada caso, privatização... o meu grande anseio é que as discussões sejam mais detalhadas e haja tempo para que esses detalhes de cada proposta de privatização possam ser compreendidos e detalhados. Privatização não pode ser uma solução que o governo vai apresentar e falar, olha, o governo está muito grande, vamos cortar 30% do governo e apontar quais são as empresas. Porque em cada caso pode haver uma justificativa. Eu não afasto totalmente essa possibilidade, mas a sociedade tem que ser envolvida nessa discussão, né? É uma pena essa decisão do Supremo de que o Congresso não seja consultado em todos os casos. Essa questão, por exemplo, da Petrobras, porque tem um número que vai ser alcançado com as privatizações. E daí eles fazem sempre o comparativo com a questão da reforma da Previdência, que pode atingir o mesmo valor economizado com a reforma da Previdência. Então sempre fica parecendo que é muito uma discussão econômica e somente econômica, de economizar entregando nas mãos da iniciativa privada. E de um impacto imediato, né? Sem Sim. se considerar as consequências de médio e longo prazo, sem se considerar as condições do mercado, se existem operadores privados capazes de continuar os investimentos nessas áreas. Então, não dá realmente para se discutir da mesma maneira a venda de ações na BR Distribuidora ou os outros casos que foram anunciados. Cada caso, muito mais detalhes do que foram apresentados até agora, precisam vir à tona para participar desse debate. Mas não está acontecendo essa participação, não, de né? forma alguma. Não está assim, as informações não chegam à sociedade e as coisas são vendidas, de repente só surge a notícia de que isso foi vendido, né? Agora, a Juliane tocou num ponto que eu tenho essa dúvida também. O governo tem essa política liberal, privatista, e parece que isso se choca com a questão da soberania nacional, né? De o que realmente o governo deve oferecer e deve tomar conta e não a iniciativa privada. Existe esse choque? Existe esse choque. Bom, como eu estava falando, por exemplo, eu lembro que na greve dos caminhoneiros, algumas pessoas me questionavam e diziam assim, mas também a Petrobras tem um monopólio sobre o refino. Enfim, várias informações meio equivocadas. Assim. Eu falei, olha, a Petrobras não tem um monopólio sobre o refino, pelo menos desde 95, 97, quando foi regulamentada. E mesmo assim, a Petrobras tem praticamente um monopólio de fato, né, se não jurídico. Ela refina aí em torno de 95% do petróleo que a gente consome. Por que essas empresas privadas, então, né, já que o governo gosta de competição, incentiva a competição, por que elas também não constroem refinarias e também não disputam esse mercado, né? Acontece que o setor privado, e a gente fala muito em privatização, parece que só quando as condições de estrutura já estão construídas e foram construídas com dinheiro público e aí depois que elas estão prontas e estão dando lucro, aí se transfere o controle acionário para o setor privado, né? Então, acho que essa também é uma lógica equivocada. Eu acho que, bom, o setor está aberto, nada impediria que grupos privados apresentassem uma proposta de construção de uma outra refinaria ou também se apresentassem como agentes para disputar a distribuição do gás, enfim. Então, eu acho que, assim, por um lado, transferir ativos que não só são lucrativos, ou seja, não se sustentam do ponto de vista da ineficiência, mas que, como eu falei, controlam uma parte importante da atividade econômica, é essencial, é um componente essencial da soberania energética, que é um componente da soberania econômica que está também presente na Constituição Federal de 88 também. Então, se a gente for levar um ponto de vista mais profundo, seria inclusive anticonstitucional e inconstitucional
ponto de vista da Constituição, do capítulo econômico da Constituição de 88, nessa ideia de que seria uma das missões da economia do Estado superar o subdesenvolvimento. Isso, para isso acontecer, a gente precisa lidar e controlar elementos importantes, como, por exemplo, a indústria de petróleo e gás, né? Existia uma política de conteúdo local criada em 2013 e um pouco mais consolidada e aperfeiçoada durante os governos Lula e Dilma, que agora no governo Temer foi modificada, né? Teve uma redução do percentual de conteúdo local, que é também uma tentativa de fazer com que o petróleo não seja só uma riqueza que a gente explora e vende no mercado interno ou exporta, mas que o petróleo e o pré-sal criem as condições para dinamizar o próprio mercado, o parque tecnológico produtivo industrial brasileiro. Sim. Então, é uma reserva, né? Uma reserva ainda que em termos competitivos. Então, não é a indústria de petróleo tem que comprar 75% da indústria brasileira, não importa preço, qualidade, não, dentro de alguns critérios, como qualidade, tempo de entrega, preços competitivos, mas uma reserva de que parte dessa produção seja comprada da indústria local para que ela tivesse escala, demanda para, inclusive, desenvolvimento tecnológico, aperfeiçoar a capacidade, sim, poder fornecer para a indústria de petróleo ao mesmo tempo que se desenvolve. A gente sabe também que os empregos mais qualificados geralmente estão no setor de serviços também. Então, é uma ideia de que o petróleo não é só um ativo qualquer, por isso a privatização dele requereria um debate muito mais complexo em torno da soberania também, mas é a possibilidade de dinamizar a indústria brasileira, sim, que é um caminho que todos os países desenvolvidos passaram para o seu desenvolvimento, ou seja, desenvolvendo a sua indústria, não sendo mais um país só de caráter agrário exportador, né, que tem uma inserção subordinada na dinâmica do comércio internacional. E nesse momento que a gente vive um desemprego muito grande, está se discutindo tudo isso. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.